E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor delas. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: por que multiplicares mais do que as nações que estão ao redor de nós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós? Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no zelo quando eu cumprir neles o meu furor, e por-te-ei em desolação e por objeto do opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem, e será objeto do opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vós destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Nesse capítulo, eu
foi uma resposta que ele deu para mim, que Deus, né? Deus deu para mim, passou para mim, enviou. Eu estava indignada com tantas magias que fazem contra a gente, né? Apesar que muitos ficam me criticando que eu falo sobre magia negra, que ela existe, né? Para mim, ela existe porque eu sofro tanto delas que eu vivo me cuidando, eu vivo me limpando, eu vivo tirando essas coisas que mandam para mim. Se mandam, talvez é porque eu mereça ou por inveja, né? Então, mas assim mesmo, não é só para mim, e sim contra outras pessoas, energias ruins, energias tão negativas que eu estava mesmo muito cansada e revoltada. E eu queria muito saber, Deus, o que acontece com essas pessoas, né? E entendi que a gente cortando o cabelo, dividindo em 3 partes e jogando para lá, jogando para cá, e cada coisa acontece de uma forma, pais comendo crianças, filhos comendo os seus pais, né? Tá certo, eu acho que é uma abominação isso que acontece, mas a gente tem tantas notícias que realmente isso acontece. Nossa, é um horror, é um horror, é uma atrocidade que não se deve acontecer, né? Não se deve ter. E então eu entendi que se a gente não aprende de uma forma, vai aprender de outra forma. Ele vai mandar a peste. Está acontecendo isso com a gente. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E se não resolver dessa forma, né, não é que ele mandou, e sim que ele deixou que acontecesse, porque nós não estamos trabalhando, nós não estamos cumprindo com a verdade que ele quer que a gente tenha como uma vida saudável, uma vida com compaixão, com amor. Então, ele manda para essas pessoas sim, tá? E ele está enviando. E se ele está enviando, não, ele está deixando acontecer. Então, se isso não resultar em nada, ainda aqueles que escapam, ele vai pegar de um outro jeito, como aqueles outros que também vão escapar da segunda vez, ele manda outra forma. E assim vai indo, né? Existe sim, existe a justiça de Deus contra nós ou a favor de nós. Depende muito das nossas atitudes e pensamentos, onde também ele mostra que nós devemos ter a compreensão de que existem várias formas de pensamentos e nós temos que respeitar os pensamentos de cada um, né? É por isso que existe a minha verdade, como existe a verdade de vocês. Cabia a cada um entender e raciocinar o que realmente ele quer passar para cada um de nós. Vai depender muito do que cada um já viveu também. Então, nós temos que ter o discernimento de saber andar conforme ele realmente quer que a gente ande, né? E também entendi que tem uma parte. Quando eu falo apóbrio, ai, me perdoe, não é apróprio, é opróbrio. Ô, palavra difícil, mas o significado é que a gente vai pagar com toda a vergonha, né? De uma forma mais cruel e vergonhosa que pode acontecer para nós seres humanos. Fora isso,
Eu quero deixar bem claro, Deus não tem fúria, Deus não tem ira e Deus também não tem inveja. Por isso que eu falo que a Bíblia foi escrita por um homem, né? E Deus não teria tudo isso, não. As coisas que acontecem na nossa natureza não é a fúria de Deus, não. É porque acontece, é cientificamente óbvio, né, que existem certas coisas que acontecem na natureza, porque somos nós que interferimos a nossa natureza. Nós é que estamos modificando tudo com a tecnologia. Então, apesar que há milhares de anos, né, também existiu o fim da terra, como dizem, né? Com fogo, com água, mas isso são as transformações do nosso planeta e não é fúria de Deus, não, e nem a ira. Deus não tem ira, Deus não tem fúria, Deus nos ama. Deus nos ama, Deus nos perdoa. Deus perdoa até aquele que mais comete erros. Ele dá tantas e tantas chances para a gente que nós é que cobramos dele. Nós é que ficamos cobrando Deus, porque isso? Deus, como que vai ser o castigo dessas pessoas, né? Nós estamos desejando castigo e não cabe a nós desejarmos o castigo, cabe a ele. Agora, o castigo mesmo, não é ele que proporciona, ele deixa de nos ajudar, ele larga a mão, ele abre a mão. Você não aprende, vai ter que aprender de uma outra forma, e aí cabe a cada um de nós realmente nos defendermos, tá? Bom, eu acho que consegui simplificar Ezequiel 5, né? E o próximo será Ezequiel 6.